que um anime de murro na cara, chute na costela, tem pra ensinar pra gente sobre perdão? Mas é exatamente isso que eu quero falar hoje sobre uma das obras que eu mais consumi durante toda a minha vida. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o César Ramos e hoje eu queria trazer um assunto que eu sinto que boa parte da comunidade que acompanha animes, né, pode talvez ter ignorado sobre Dragon Ball ou que não levou em consideração simplesmente, né? Na verdade mesmo eu quero falar sobre o nosso Saiyajin, nosso garoto macaco, nosso Son Wukong brasileiro, ele, nosso querido Son Goku. Bom, no ano passado eu finalmente consegui completar essa coleção que eu tenho aqui atrás de mim, tá? É uma edição definitiva dos mangás que a Panini lançou, ela veio lançando desde 2018, e eu desde lá de 2018, 2019 mais ou menos, comecei a colecionar e no ano passado eu finalmente consegui completar. Então o Cezinha lá de 5 anos ficou eufórico com isso. E, bom, eu não ia só completar a coleção, né? Eu não sou muito de ficar só acumulando. Eu queria ler o mangá. E relendo o mangá, eu criei uma nova reflexão sobre como funcionam os personagens do Dragon Ball, né? E como eu gosto de ficar conversando, trocando ideias sobre essas coisas, eu resolvi fazer um vídeo. E aqui estamos, né? E o que é o perdão, né? A gente escuta tanto essa palavra às vezes que acho que não associa muito, mas existem várias frentes psicológicas, filosóficas e espirituais que tratam sobre esse assunto, né? Que tentam desmistificar ele pra gente. Tanto que o cristianismo, o budismo, o espiritismo tem essa parte muito forte, né? Que fala muito sobre o perdão e trazem aí como ensinamento até. E boa parte dos filósofos tem uma opinião sobre isso. Eles falam bastante sobre o perdão. Para a filosofia, no geral, o perdão não se trata de um ato moral ou religioso. Ele se trata de uma libertação de si mesmo, né? De você conseguir deixar o passado para trás. É uma superação mesmo do passado. Muito engraçado pensar que as pessoas tinham opinião sobre as coisas antes de a internet chegar e tornar isso uma obrigação quase, né? E o Goku é um cara que segue esse estilo de vida de perdoar muito fácil, né? O que traz um ponto que eu acho muito interessante sobre o perdão, que é o que diz que o perdão não é pro próximo, é pra si mesmo. Você vê no Goku que foram poucas as vezes ali que ele não perdoou o inimigo e acabou mandando cabo ali de meet and greet com o Sr. Emadaio. O que leva a gente pra um assunto que muito se fala em Dragon Ball, que é que num dia o cara tá descendo o braço no Goku e nos amigos dele, e no outro ele tá na resenha. Trouxe aí meio quilo de contrafilé pro churrasco e uns monsters e tá aí, trocando ideia. Tô falando de futebol. E o cara é Corinthians ainda. Vambora. E tem uma coisa também muito legal em Dragon Ball, que quando você para pra ver, te lembra o quanto o perdão é importante pro ser humano. Porque o simples fato de ele ter conseguido perdoar esses inimigos criou um vínculo muito forte com aliados muito poderosos que vieram ajudar o Goku muito mais pra frente. Várias vezes no clássico ele juntou forças com o Yantia ali no começo da série, com o Tenshinhan mesmo, que chegou ali com um ódio que nem era dele, né, era do mestre dele. E com poucas trocas de ideia ali com o Goku e com o Mestre Kami, na luta mesmo do Mestre Kami contra o Mestre Kami, no caso, né? O Mestre Kami já foi dando papo ali pra ele, tipo, ó, irmão, as coisas não é assim, não precisa ser assim. Você tá lutando pelo lado errado, mas não precisa ser assim. Você pode se tornar uma pessoa melhor a qualquer momento. E o Mestre Kami ali já começou talvez um burburinho na cabeça dele. E ali na luta contra o Goku, ele acaba constatando que o jeito deles agirem talvez possa ser um jeito pra ele passar a agir também. Ele percebe o quanto eles valorizam vínculos e acaba simpatizando com isso, né? E criando até uma admiração ali pro Goku, que é só uma criança naquele momento. E olha como isso é forte, né? E lá no começo do Z, quando chega um cara falando assim, ó, eu sou seu irmão, e você quer me explicar o que tá acontecendo, que esse planeta ainda tá inteiro? O que você ficou fazendo esse tempo todo? A gente é alienígena, parceiro. Era pra você ter destruído essa palhaçada aqui. O que esse planeta tá fazendo inteiro ainda? Foi lá, pegou o filho do Goku, nosso pequeno Gohan. E aí o Goku foi lá e fez uma aliança com o Rei Demônio, né? O filho do Rei Demônio. Só isso. O caba que 5 anos atrás tava falando que explodir essa coisa toda aqui. E mesmo com todo mundo ali em volta dele com ressalvas, né, com o Piccolo e com razão, né, querendo ou não, falando pra ele, Goku, o cara tava ontem aí querendo destruir tudo, irmão, você vai com o cara, você vai aceitar a ajuda do cara, assim, pra resgatar o seu filho?
Mas o Goku acaba se abrindo a possibilidade. Ele viu ali que era a melhor forma de conseguir alcançar o objetivo que ele tinha naquele momento e abraçou aquilo. Ele quis apostar na possibilidade. E essa situação acabou fazendo o Piccolo se apessoar com o menino, treinar ele, se sacrificar pra salvar ele depois. Tipo, quem diria que o cara que anteontem tava querendo destruir tudo agora tá se vendo como o irmão mais velho de um molequinho, sabe? Filho do cara que ele tava louco pra matar. E foi esse fato do Goku ter aceitado a ajuda do Piccolo que possibilitou ele ir pro planeta do Sr. Kaiô, treinar pra ficar mais forte, pra derrotar os Saiyajins e ter todo o desenrolar que a gente já conhece, né? Tudo bem que foi o Piccolo que, né, criou aí essa semelhança entre o Goku, Kakyoin e o Rengoku. Foi, mas também foi ideia do Goku. Foi ideia do Goku. O Goku que insistiu nessa ideia aí. Mas viu que doideira? Se o Goku não tivesse perdoado o Piccolo naquele momento ali, o Gohan nunca teria sido treinado por ele, o Piccolo nunca teria aprendido a gostar de alguém, e provavelmente a Terra teria sido destruída pelos Saiyajins. E aquilo, o perdão não muda o que o Piccolo fez, mas mudou o futuro do mundo. Agora voltando um pouquinho pro Goku, quando ele decide que não vai matar o Vegeta. E simplesmente pra eles terem a oportunidade de lutar de novo. Né, isso já é uma característica do Goku também, né? Ele gosta de lutar e ele quer ter a oportunidade de lutar com pessoas fortes. Quando ele decide que não vai matar o Vegeta para eles terem a oportunidade de lutar de novo, ele demonstra uma sensibilidade muito diferente ali, até dos outros personagens da obra. E às vezes quem vê de fora do ponto de vista dele, olha e fala, pô, o Goku é bonzinho demais, cara, fica deixando os inimigos vivos aí. E eu confesso que eu era uma dessas pessoas também, tá? Mas quando você vê desse ponto de vista que o perdão traz, você percebe que não é bem assim. Isso fica tão mais claro pra mim depois de reler, que me fez repensar como eu vi o personagem e começar a absorver pontos novos de como ele é. Porque parece que ele vê no Vegeta não só um cara que agia por puro ódio ou puro narcisismo. Pô, era um cara ali que precisava de um afeto, sabe? Precisava de alguém orientando ele melhor do que ele estava sendo. Era um cara que poderia ser diferente se ele não tivesse rodeado de mercenários o tempo todo. O cara teve o planeta destruído e tava à mercê de um imperador do mal ali que, pô, fazia estrago com todo mundo, que não agia conforme a vontade dele. Mas isso aí a gente vai descobrir depois. E ele se torna um aliado extremamente importante pra frente na obra. Mas isso só depois de ele descobrir o lado bom da vida. Né, Bulma? E aqui a gente vê de novo que o perdão dele não apaga o que os caras fizeram, mas ele cria no Goku a possibilidade de perceber as coisas com um pezinho um pouquinho mais no chão, sabe? Com um pezinho mais na realidade ali. E ter uma sensibilidade, um senso crítico de olhar pro inimigo e perceber se ele é realmente uma pessoa má ou se ele só tá agindo pelos motivos errados naquele momento. E outra coisa também legal de perceber é que ele não é simplesmente inocente. Dizer que ele é inocente, dependendo de como for, pode até ser um reducionismo. Porque igual, ele tentou dar uma chance ali pro irmão dele, mas o cara não quis aproveitar. Então, fio, já era. E tudo bem você olhar pra esse tipo de situação e pensar, pô, mas não, tem que matar esses caras que faz coisa errada assim. Só que às vezes não, mano. Às vezes o cara só precisa de um abraço, sei lá. Às vezes o cara precisa de um tapa na cara pra acordar pra realidade. Com o próprio Vegeta isso acontece. O Vegeta na saga Buu precisou extravasar ali a revolta que ele tava, de perceber que ele tava vivendo bem entre os humanos e ele se sentia traindo a própria essência. Mas o Goku, ele, depois de umas boas porradas, fez ele lembrar que aquela era a vida dele agora. Ele não precisava ficar preso no passado e se perguntando se não era lá que ele devia estar ainda. E o que fez o Vegeta perceber que ele pode ser maior que a arrogância dele. Isso é bonito. É um modo de vida muito inteligente para alguém que a gente às vezes coloca como inocente demais ou como bobão demais. E é um exemplo muito bom de como a gente pode ser pessoas melhores. E ainda poder ajudar as outras pessoas a serem melhores também. Mesmo contra o Buu, que deu todo aquele trampo, que causou toda aquela destruição, ele viu ali que não tinha salvação, infelizmente, que não tinha com o que dialogar. E ele lamenta ter que acabar daquele jeito. Mas ele demonstra ali, mais uma vez, uma humildade muito grande e pede para que o Buu renasça como uma boa pessoa, para que eles possam lutar de novo. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. Eu também vou treinar. Vou treinar bastante para ficar mais forte. Adeus, Majin Buu.
mesmo com alguém na frente dele que parece não ter salvação, ele sabe que é possível. Ele sabe que todo mundo é capaz de melhorar. Rapaziada, então é isso. Era isso que eu queria trazer hoje sobre o nosso queridíssimo, lindo, charmoso, musculoso... Calma, me perdi. Nosso querido Son Goku. E você, concorda com isso que eu trouxe? Discorda? Deixa aí nos comentários. Fala aí pra mim. Pô, César, moscou, irmão. Tá moscando, calma aí também. Mas independente disso, deixa seu like, seja porque você gostou do canal, porque você gostou desse vídeo, ou só porque você quer dar palco pra maluco dançar. Hoje em dia o pessoal gosta de fazer isso aí na internet, né, parece. Mas é isso, rapaziada, esse pá é isso que mostra que o Goku não é simplesmente um personagem que quer evoluir, que quer ficar mais forte só na força bruta. Talvez essa nunca tenha sido a mensagem que o Toriyama passou com ele. Talvez à primeira vista sim, e por mais que ele não queira admitir, ele criou um personagem que é um exemplo de como a gente pode ser uma pessoa melhor. A maior força que o Goku demonstrou nunca foi o Kamehameha dele, nunca foram as transformações que ele tem, nunca foi a Genkidama, né? Sempre foi a capacidade de olhar para as pessoas além dos erros que elas cometeram. E talvez seja isso que tenha transformado o Goku nesse imã de pessoas e feito os inimigos perceberem que eles também podiam ser diferentes, e transforma as lutas que eles tiveram em redenção pra eles. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. E lembre-se, treine bem, durma bem e coma bem. Até a próxima.